Qual o cantor mais popular do Brasil? O mais popular mesmo, somando as preferências de todas as classes, idades e regiões. Para responder a esta pergunta, o Fantástico encomendou ao Ibope uma pesquisa de opinião pública, o brasileiro e a música popular. A pesquisa foi feita em São Paulo, Rio, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande do Sul, Americana, Estado de São Paulo, Volta Redonda, Estado do Rio, Juiz de Fora, Minas Gerais, Ilhéus, Bahia e Caruaru, Pernambuco. Lugares bem diferentes e distantes uns dos outros, de modo a representar pela projeção dos resultados o pensamento dos brasileiros em geral. Mas a pesquisa não se limitou a procurar saber apenas qual o melhor cantor na opinião do povo, da maioria da população. Ela revela também as cantoras brasileiras, estrangeiras, os conjuntos brasileiros e estrangeiros, a preferência ou não pela música brasileira, o gênero de música preferido pela maioria e o cantor estrangeiro favorito do grande público. Para cada pergunta aparecem mais de 40 nomes, mas nós vamos destacar apenas os 10 primeiros de cada grupo. Hoje, vamos ficar em 4 itens. O primeiro é este. Qual o cantor ou conjunto que os brasileiros mais gostariam de ver ao vivo num show? 10º lugar, Benito de Paula. Em cada 100 brasileiros, 1,7 gostaria de ver Benito num show ao vivo. 9º lugar, o conjunto The Fevers, com 2%. 8º lugar, aqui aparece o único cantor estrangeiro da lista dos 10 mais que os brasileiros gostariam de ver num show ao vivo, Elton John, com 2,1%. 7º lugar, um empate entre Jair Rodrigues e o conjunto Originais do Samba. Eles conseguiram 2,2%. 6º lugar, um cantor novo que já conseguiu ficar entre os 10, Sidney Magal, com 2,4%. 5º lugar, Aguinaldo Timóteo, com 2,8%. 4º lugar, Rony Fon, com 2,9%. 3º lugar, Chico Buarque, com 3,2%. 2º lugar, Nelson Gonçalves, com 3,5%. 1º lugar, absoluto, 24,1% dos brasileiros querem ver ao vivo num show, Roberto Carlos. Uma outra pergunta aos brasileiros. De que cantor ou conjunto você compra disco? 10º lugar, Originais do Samba, com 1,5%. 9º lugar, Elvis Presley, com 1,8%. 8º lugar, Sidney Magal, com 1,9%. 7º lugar, outro cantor estrangeiro, Elton John, com 2% das preferências. 6º lugar, com 3,2% das preferências, Aguinaldo Timóteo. 5º lugar, Nelson Gonçalves, com 3,8%. 4º lugar, Martinho da Vila, com 4%. 3º lugar, Chico Buarque, com 4,2%. 2º lugar, Benito de Paula, com 4,7%. Notem que não apareceu nenhuma cantora entre os 10 primeiros desse item. Fora dos 10, as 3 mulheres mais bem colocadas são, pela ordem, Maria Bethânia, Clara Nunes e Alcione. E em primeiro lugar, novamente absoluto, com 31,7%, Roberto Carlos. E vamos continuar com a pesquisa do Ibope, o brasileiro e a música popular. Vocês já viram o resultado de 2 perguntas. Qual o cantor ou conjunto que gostaria de ver num show ao vivo? E de que cantor ou conjunto você compra disco? Nas 2, deu Roberto Carlos na cabeça. Agora vamos a 2 outros itens. Os brasileiros respondem. Quais os cantores e conjuntos que provocam em você maior impacto visual? Isto é, quem é bom de ver? 10º lugar. Em cada 100 brasileiros, 1,8 gosta de ver os Secos e Molhados. O conjunto que na primeira formação foi um fenômeno de sucesso musical e visual, voltou com toda a força. 9º lugar, um outro cantor que vive da voz e da imagem, Ney Matogrosso, com 2,1%. Um detalhe curioso. Na soma geral das preferências, ele está em 9º lugar. No Rio, ele aparece muito mais bem colocado. 8º lugar, Nelson Gonçalves, com 2,2%. 7º lugar, Rony Fon, com 2,8%. 6º lugar, o conjunto The Fevers, com 2,9%. 5º lugar, Benito de Paula, 3,3%. 4º lugar, outro grupo de grande apelo visual, As Frenéticas, com 4,2%. 3º lugar, um grupo que mistura música e humor, Os Originais do Samba, com 4,7%. 2º lugar, outro que surgiu há pouco com grande apelo visual, com 6% das preferências, Sidney Magal. E em primeiro lugar, mais uma vez absoluto, com 19,4% das preferências, Roberto Carlos. E a pergunta mais importante.
Qual o melhor cantor brasileiro? Em 10º lugar, no gosto do povo, Sidney Magal, com 1,3%. Magal realmente está na moda. 9º lugar, o romântico seresteiro e cantor de boleros Altemar Dutra, que desde que surgiu jamais perdeu um público muito fiel em todas as classes. Ele conseguiu 1,4% das preferências. 8º lugar, alegre, brincalhão, cantando todos os gêneros, Jair Rodrigues, com 1,7%. 7º lugar, um cantor e compositor que fez escola, Martinho da Vila, com 2,4%. 6º lugar, não é bem uma surpresa, porque todos sabem que ele, um campeão de prestígio, vem se tornando cada vez mais popular, Milton Nascimento, com 3,1%. No resultado geral, ele está em 6º lugar, mas em Minas e Brasília aparece como o 3º melhor cantor do Brasil para o público. 5º lugar, um cantor e compositor muito popular, Benito de Paula, com 4,7%. 4º lugar, em cada 100 brasileiros, 4,9 acham que Aguinaldo Timóteo é o melhor cantor do Brasil. Em algumas regiões ele alcança o 3º lugar. É um dos ídolos populares do Brasil. 3º lugar, um compositor cantor amado pelo povo, pelos críticos, por todas as classes, por gente de todas as idades, Chico Buarque, com 6% das preferências. 2º lugar, este é um fenômeno. Em cada 100 brasileiros, 10,3 veem nele o melhor cantor do Brasil. Anos e anos de carreira, mas brigando com os novos e ganhando da maioria deles. Nelson Gonçalves. É bom lembrar que nesta lista só aparecem homens porque a pergunta se refere exclusivamente a cantores. Em primeiro lugar, uma confirmação. O grande ídolo do povo brasileiro, o maior fenômeno de popularidade da música brasileira continua sendo, absoluto, vencedor em todas as regiões, classes, idades, sexos e níveis de instrução, Roberto Carlos. 3º lugar, Chico Buarque, com 3,2%. 2º lugar, Nelson Gonçalves, com 3,5%. 1º lugar, absoluto, 24,1% dos brasileiros querem ver ao vivo num show Roberto Carlos. Uma outra pergunta aos brasileiros. De que cantor ou conjunto você compra disco? 10º lugar, Originais do Samba, com 1,5%. 9º lugar, Elvis Presley, com 1,8%. 8º lugar, Sidney Magal, com 1,9%. 7º lugar, outro cantor estrangeiro, Elton John, com 2% das preferências. 6º lugar, com 3,2% das preferências, Aguinaldo Timóteo. 5º lugar, Nelson Gonçalves, com 3,8%. 4º lugar, Martinho da Vila, com 4%. 3º lugar, Chico Buarque, com 4,2%. 2º lugar, Benito de Paula, com 4,7%. Notem que não apareceu nenhuma cantora entre os 10 primeiros desse item. Fora dos 10, do grande público. Para cada pergunta aparecem mais de 40 nomes, mas nós vamos destacar apenas os 10 primeiros de cada grupo. Hoje, vamos ficar em 4 itens. O primeiro é este. Qual o cantor ou conjunto que os brasileiros mais gostariam de ver ao vivo num show? 10º lugar, Benito de Paula. Em cada 100 brasileiros, 1,7 gostaria de ver Benito num show ao vivo. 9º lugar, o conjunto The Fevers, com 2%. 8º lugar, aqui aparece o único cantor estrangeiro da lista dos 10 mais que os brasileiros gostariam de ver num show ao vivo, Elton John, com 2,1%. 7º lugar, um empate entre Jair Rodrigues e o conjunto Originais do Samba. Eles conseguiram 2,2%. 6º lugar, um cantor novo que já conseguiu ficar entre os 10, Sidney Magal, com 2,4%. 5º lugar, Aguinaldo Timóteo, com 2,8%. 4º lugar, Rony Fon, com 2,9%. Na soma geral das preferências, ele está em 9º lugar. No Rio, ele aparece muito mais bem colocado. 8º lugar, Nelson Gonçalves, com 2,2%. 7º lugar, Rony Fon, com 2,8%. 6º lugar, o conjunto The Fevers, com 2,9%. 5º lugar, Benito de Paula, 3,3%. 4º lugar, outro grupo de grande apelo visual, As Frenéticas, com 4,2%. 3º lugar, um grupo que mistura música e humor, Os Originais do Samba, com 4,7%. 2º lugar, outro que surgiu há pouco com grande apelo visual, com 6% das preferências, Sidney Magal. E em 1º lugar, mais uma vez absoluto, com 19,4% das preferências, Roberto Carlos. E a pergunta mais importante.
Qual o melhor cantor brasileiro? Em 10º lugar, no gosto do povo, Sidney Magal, com 1,3%. Magal realmente está na moda. Qual o cantor mais popular do Brasil? O mais popular mesmo, somando as preferências de todas as classes, idades e regiões. Para responder a esta pergunta, o Fantástico encomendou ao Ibope uma pesquisa de opinião pública, o brasileiro e a música popular. A pesquisa foi feita em São Paulo, Rio, Recife, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande do Sul, Americana, Estado de São Paulo, Volta Redonda, Estado do Rio, Juiz de Fora, Minas Gerais, Ilhéus, Bahia e Caruaru, Pernambuco. Lugares bem diferentes e distantes uns dos outros, de modo a representar pela projeção dos resultados o pensamento dos brasileiros em geral. Mas a pesquisa não se limitou a procurar saber apenas qual o melhor cantor na opinião do povo, da maioria da população. Ela revela também as cantoras brasileiras, estrangeiras, os conjuntos brasileiros e estrangeiros, a preferência ou não pela música brasileira, o gênero de música preferido pela maioria e o cantor estrangeiro favorito. As 3 mulheres mais bem colocadas são, pela ordem, Maria Bethânia, Clara Nunes e Alcione. E em primeiro lugar, novamente absoluto, com 31,7%, Roberto Carlos. E vamos continuar com a pesquisa do Ibope, o brasileiro e a música popular. Vocês já viram o resultado de 2 perguntas. Qual o cantor ou conjunto que gostaria de ver num show ao vivo? E de que cantor ou conjunto você compra disco? Nas 2, deu Roberto Carlos na cabeça. Agora vamos a 2 outros itens. Os brasileiros respondem: quais os cantores e conjuntos que provocam em você maior impacto visual? Isto é, quem é bom de ver? 10º lugar. Em cada 100 brasileiros, 1,8 gosta de ver os Secos e Molhados. O conjunto que na primeira formação foi um fenômeno de sucesso musical e visual, voltou com toda a força. 9º lugar, o outro cantor que vive da voz e da imagem, Ney Matogrosso, com 2,1%. Um detalhe curioso,